Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15 em diante, em nome do Senhor Jesus. O texto ao qual faremos a leitura nessa noite, irmãos, ele é um pouquinho extenso, mas nós precisamos ler ele para entender o que Deus quer falar conosco aqui. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz de madrugada. Partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas
e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Oremos nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá entendimento para compreendermos as revelações que estão nesta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor até hoje continua fazendo isso com as nossas vidas, continua fazendo isso com a nossa família, com a nossa casa, dando-nos livramento e dando-nos vitória. Pai, que esta palavra venha trazer vida, venha trazer alegria e venha trazer paz no coração de toda a igreja. Senhor, e que nós não venhamos nos preocupar com as lutas, porque o Senhor está dizendo nesta noite, que o Senhor pelejará as nossas lutas, que o Senhor pelejará as nossas guerras. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta palavra o Senhor diz, que Josafá, junto com todo o povo, saqueou, Pai, os despojos durante 3 dias, e só não levaram mais com eles, porque eles não tinham como levar. Eu creio que a sua bênção é abundante, eu creio que a sua bênção é maior do que o que nós precisamos, eu creio que o Senhor sempre nos surpreende, Pai, com as suas bênçãos. Por isso, Senhor, nesta noite, eu oro, Senhor, para que esta palavra, ela seja viva e eficaz nos nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, todos nós temos o costume de celebrar, de festejar, de comemorar alguma coisa na nossa vida, quando chega a data especial nas nossas vidas. Um exemplo, mês de aniversário. Ninguém comemora aniversário antes do dia do aniversário. Nós comemoramos o nosso aniversário no dia do nosso aniversário. E eu vou falar uma coisa para vocês, depois dos 40, não tem mais muito o que se comemorar, irmãos. Porque você está, diminuindo os seus dias com o passar do tempo. As crianças comemoram, mas parece que conosco é diferente. Mas não devemos deixar de comemorar uma data. Então nós comemoramos uma data. Vamos comer uma pizza, fazemos um bolinho, alguém faz uma festinha surpresa para nós, e naquele dia comemoramos a nossa bênção, a nossa vitória. Um casal de namorados, irmãos. Se o namorado esquecer da namorada no dia que eles se conheceram, já tem treta. Se chegar o dia dos namorados, irmãos, e o namorado não levar a namorada para sair, tem treta. Então, é uma data especial. Se nós olharmos para os casais têm como uma data especial o dia que eles casaram. E eu vou dizer uma coisa, acho que representando todos os homens aqui. Às vezes nós até nos esquecemos da data de casamento. Mas ai do problema, irmãos, que nós arrumamos dentro de casa se esquecermos a data do nosso casamento. Então, nós temos o hábito de celebrar sempre que acontece uma coisa conosco, não é isso? Ah, consegui minha casa própria, quando eu mudar para lá eu vou celebrar. Ah, comprei meu carro novo, agora eu vou fazer uma viagem para comemorar. Então, amados, nesse texto tem algo interessante, que Deus fala para Josafá, o rei Josafá e o seu povo, o povo de Israel. Ele manda o povo celebrar antes da vitória. Ele manda o povo comemorar antes da vitória. Porque, irmãos, se nós temos a promessa do Senhor, nós temos que crer, irmãos, que a promessa, ela vai se cumprir no tempo certo de Deus.
Então muitas vezes nós ficamos nos lastimando pela promessa não ter se cumprido, em vez de nós celebrarmos ela antes dela chegar. Então o Senhor vem trazer um ensinamento aqui para nós, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos, que nós encontramos uma história inspiradora, que nos ensina sobre a confiança, irmãos, sobre confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Diga assim: eu preciso confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Para nós seres humanos não é fácil, irmãos. Quando nós passamos uma situação difícil, nós confiarmos em Deus é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque a esperança muitas vezes foge do nosso coração. Nós ficamos sem esperança. E quando não há esperança, amados, a fé, ela não tem o poder que ela deveria ter, porque perdemos a esperança. Então, irmãos, nós vemos aqui, nesse texto, que para celebrar a vitória, amados, mesmo antes de acontecer a vitória, Deus fala algo a este povo aqui, irmãos, para eles confiarem nas promessas do Senhor. Eu faço uma pergunta nessa noite: só você que tem promessa, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Então qual que é o segredo, irmãos? Confiar. Deus me fez promessas há 25 anos atrás, e essas promessas ainda não se cumpriram. Deus é culpado? Deus falhou? Não, irmãos. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, irmãos. Mas nós, por causa da nossa ansiedade, muitas vezes nós queremos atropelar as coisas. Então, amados, veja só o que Deus diz no versículo 15, 16 e 17 a este povo, a respeito da confiança nas promessas de Deus. Diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Olha, irmãos, na promessa de Deus, Deus não deixou ninguém de fora. Na promessa de Deus para essa igreja, nenhum de vocês vai ficar de fora. Nenhum, irmãos. Se Deus tem promessa para esta igreja, para esta comunidade, irmãos, a promessa é para mim, a promessa é para você, e quando a promessa vier sobre mim, a promessa vai ser derramada sobre todos aqui, em nome de Jesus, porque Deus não exclui ninguém da sua promessa, é nós que nos excluímos, mas Deus não exclui. Então nesse texto aqui está dizendo assim: escutem todos vocês, escutem Judá, escutem Jerusalém, escutem Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Irmãos, por causa de uma provinha desse tamanho a gente desanima. Por causa de uma provinha de nada na nossa vida a gente desanima. Agora imagine uma prova, irmãos, do tamanho deste exército grande. Porque quando vem as provas, irmãos, é que nós temos que nos pegar a promessa de Deus e falar: não, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai dar vitória, Deus vai me levar aos lugares mais altos, Deus vai me levar à conquista, Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. Dizendo o texto aqui, diz assim, irmãos: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, a palavra está vindo quando para a igreja? A palavra está vindo quando?
hoje, agora. Mas Deus está dizendo assim: não tenham medo, não percam a esperança. Amanhã. Só o irmão aqui acreditou. Amanhã. Oh, glória a Deus. Mais dois acreditou aqui. Amanhã o Senhor fará grandes coisas em seu meio. Irmãos, eu creio que a palavra de domingo é para estabelecer a vitória durante a semana. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Olha só que coisa. Temos o hábito de vir no culto de domingo. Alguns também vêm na quinta. Durante as terças-feiras tem os GCDs, mas nem todos vão, por causa de estudo ou trabalho. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma comparação para você aqui, sobre a nossa vida e referente à promessa de Deus. A não ser que você esteja de jejum hoje, mas alguém aqui deixou de almoçar? Alguém vai deixar de comer alguma coisa depois do culto? Eu não vou. Então, irmãos, isso que eu comi hoje, que eu me alimentei hoje, vai me dar forças para mim sobreviver até amanhã. Amanhã eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu posso até ficar sem uma refeição ou outra, mas não vou deixar de me alimentar. Porque aquilo que eu me alimentar amanhã, vai me dar força para mim chegar na terça-feira. Aí eu chego na terça-feira, o que eu vou fazer? Repetir tudo de novo: café da manhã, almoço, café da tarde, janta, cafezinho das 9 e o lanchinho das 11. Isso quando não acordo de madrugada para comer bolo com itubaína. Mas aquilo que eu comer na terça vai me dar força para chegar na quarta. O que eu comer na quarta vai me dar força para chegar na quinta. Porque eu preciso alimentar este corpo. Agora, a minha alma, como que eu alimento ela? Ela não sobrevive de alimento. Alimento é só para o corpo. Então, irmãos, eu venho no culto de domingo e começo a ouvir a pregação da palavra e canto alguns cânticos ao Senhor. Eu estou fazendo o quê? Me alimentando espiritualmente. Só que, irmãos, esta palavra, ela tem poder, não de te dar a sobrevivência só até amanhã. Que se você guardar ela no coração, se você meditar nela, você vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai chegar o outro domingo, você vai começar a sentir fome de novo espiritual. Aí você vem para a igreja, se alimenta de novo e vai embora para casa para enfrentar a semana, porque você tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida. Então a sua vinda aqui hoje não é em vão. E nesse texto, irmão, Deus está dizendo assim: amanhã desçam contra eles, os seus inimigos. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Escute aqui, igreja, isso que eu vou falar para você é forte. As lutas nas nossas vidas são inevitáveis.
Só que escute o que o Senhor está falando aqui. Você vai de encontro com teu inimigo. Você precisa ir de encontro ao teu inimigo. Só que você não vai precisar lutar. Quando você chegar diante dele, amados, você vai dizer para ele: agora o negócio não é comigo, é com ele. É com ele, amada igreja. Por que muitas vezes não acontece o livramento de Deus nas nossas vidas? Porque nós não temos coragem de enfrentar os problemas da nossa vida. Tem muita gente que corre dos seus problemas. Tem muita gente que foge dos seus problemas. E irmãos, problemas é para ser resolvidos. Se você tiver um problema, vai para cima dele. O Senhor vai te dar graça e o Senhor vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Não podemos desistir, irmãos. Então vocês vão se encontrar com ele diante do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Tomem suas posições. Amados, nós precisamos ter uma posição. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Eu libero essa palavra, irmão, sobre a sua vida. Que toda luta que vocês encontrarem na vida amanhã, vocês vão andar em direção a ela, vocês não vão fugir delas, vocês vão andar em direção a elas, porque o Senhor estará com cada um de vocês. O Senhor estará com cada um de nós, irmãos, e em nossas vidas nós também enfrentamos situações onde nós somos, irmãos, tentados a confiar em nossas próprias habilidades, em confiar em nossas próprias forças, irmãos, a confiar na nossa mente, irmãos, nas nossas estratégias. Mas nessa noite nós somos convidados, irmãos, a confiar nas promessas do Senhor, irmãos, para celebrar a nossa vitória, irmãos. Antes dela acontecer, nós precisamos, irmãos, louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Irmãos, quem louva a Deus, já tem metade da vitória conquistada. Está chorando, louve. Está passando prova, louve. O seu louvor, irmão, diz a canção, invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos. Glória, com muito louvor, com muito louvor. Pessoal do louvor, sobe aqui. Aí como é que continua esse hino, irmãos? A gente precisa trabalho. Ô glória! O que Deus irá fazer.
está com as mãos estendidas, amados? Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Se coloca de pé, igreja. Louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Celebre, celebre. Frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Igreja, escute-me. No verso 21, vai dizer assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. O louvor ainda continua sendo uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Nos dias de hoje devemos louvar como eles louvavam no passado. Lembre-se, irmãos, que para você celebrar a sua vitória, mesmo antes dela acontecer, testemunhe a vitória antes mesmo de você vê-la, porque você está falando de fé. Tem gente que tem medo de contar até a vitória. Irmão, ninguém tira nada de Deus. Diz assim, no verso 26, no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Amados, quer vitória? Quem quer vitória aqui?
Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Em todo tempo, louve ao Senhor. E sabe que o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de louvarmos a Ele pela nossa vitória, pela nossa conquista. Então vamos lá, Fábia, solta o gogó aí. Vamos louvar ao Senhor com alegria, crendo nas promessas do Senhor, porque Deus é maravilhoso, igreja. Amém? Em nome de Jesus, celebre, declare. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê, se espera. Não precisa chegar a bênção para você testemunhar. Eu já estou vendo ela, ó, ela está vindo lá na frente, ó, eu já estou vendo ela lá, ó, a minha vitória está chegando. Essa semana vai chegar, vai chegar, vai chegar. Irmãos, isso é fé. Então vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus.